os voos que o nosso segmento de serviços auxiliares atende no Brasil. Nós temos 1.200.000 voos, cada voo é medido em pouso e decolagem, uma partida e uma chegada. Um potencial, não quer dizer que chegou a esse valor, tá certo? De 2,87 bilhões de faturamento para 2013. Nós auxiliamos, conforme o nome apropriado do segmento, 110 milhões de passageiros, 1,16 milhões de toneladas de carga. Dentro desse tema, por dentro da aviação, nada como adequado quem trabalha nos bastidores, que é o nosso segmento de serviços auxiliares de transporte aéreo. Esse serviço auxiliar ao transporte aéreo já veio com a segunda liberdade. As liberdades, elas são acordos bilaterais ou tratados do transporte aéreo a nível internacional para que possa favorecer. A primeira liberdade era aquela que uma aeronave... Lembra que eu falei que o boom veio após as guerras. Então, as guerras, cada Estado-União, eles eram extremamente desconfiados um do outro. Então, você, com a primeira liberdade, ele dava possibilidade de sobrevoar, um país sobrevoar outro. Então, você podia sair de Montevidéu e ir para Caracas, sobrevoando o Brasil com um acordo bilateral com ele. Essa era a primeira liberdade. Você pode sobrevoar, porque até então o transporte era de A para B apenas dentro de um país. A França só ia da França para a França. Depois, com essa convenção, que começou a estabelecer a primeira liberdade. Na segunda liberdade dos contratos bilaterais, já permitia escala. Veja bem, não podia embarcar e desembarcar passageiros, mas você podia fazer uma escala em um outro país. Então, você podia sair de Montevidéu, pousar em Guarulhos, para seguir para Caracas. Mas aí você não ia embarcar e desembarcar passageiro, mas você vai precisar combustível, sistema hidráulico, comissaria, água, limpeza. Esse é o nosso segmento. Então, você vê que na segunda liberdade, logo nos meados do século passado, já se tratou como necessidade estabelecer critérios. Então, no mundo todo é regulado esse sistema de serviços auxiliares, ou alguns setores chamam de ground handling. E o nosso artigo 24 fala sobre infraestrutura aeroportuária, e nos nossos artigos 102 e 104, tem um capítulo específico sobre serviços auxiliares de transporte aéreo. Depois foi criada uma portaria que equiparava os serviços auxiliares como concessão. Na realidade, não era sob concessão, era sob autorização ou permissão da autoridade aeronáutica. E esse anexo da Convenção de Chicago, que foi recepcionada no Brasil através desse decreto. Decreto, no passado, é nível lei, né? Vocês imaginam. Esse decreto de 2001, ela realça as atividades do anexo 9 e, consequentemente, das exatas. Exatas é o nome do nosso segmento, que é a Empresa de Serviço Auxiliar de Transporte Aéreo. Quando veio a criação da ANAC, também tem um capítulo específico sobre serviços auxiliares. E a resolução da ANAC de 99, ela praticamente substitui essa portaria, que substitui uma outra instrução, mas ela é hoje uma infra-lei que nos orienta sobre esse segmento. Em 1986, o Código Brasileiro da Aeronáutica. 88, a Constituição. A Constituição também fala em navegação aérea. Essa navegação aérea não é aquela navegação de mapa que os pilotos conhecem, é a navegação como um todo, como se fosse o transporte aéreo, onde fala a Constituição. Então, é o conjunto de órgãos, instalações ou infraestrutura terrestres de apoio à navegação aérea para promover-lhe a segurança, regularidade e eficiência. É aí que tem o alicerce, a sustentação para o transporte aéreo. Sem isso, não há transporte aéreo. O primeiro subsistema desse complexo da infraestrutura
é um pedaço dessa infraestrutura aeronáutica. Então, nós temos um subsistema aeroportuário, que são administrações aeroportuárias, Infraero, é o GRU Airport. Nós temos outro subsistema, que é a proteção ao voo, onde soube hoje, com muita alegria, que nós vamos falar sobre controle de tráfego aéreo. É esse subsistema. E tem um capítulo específico na nossa legislação falando sobre ele. Em seguida, nós temos o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Hoje está vinculado ao Comando da Aeronáutica, que é o CENIPA, que é o órgão central desse segmento. Todas as entidades de ensino, ou interna dentro de uma empresa aérea, ou como centro de treinamento, ou uma escola, um aeroclube, esse é um subsistema, faz parte. Sem essa formação, não há como ter o transporte aéreo no Brasil. E há certos momentos de alto e baixo que a gente nota deficiência de pessoal. Então, o órgão central dessa infraestrutura tem que estar sempre preocupado nisso. Essa segurança de voo, a lei chama segurança de voo, é o antigo segue-voo, que é nada mais, nada menos do que a manutenção. É a parte de chave de fenda, onde que vai arrumar a aeronave, e está muito próximo da indústria aeronáutica. O registro aeronáutico brasileiro também é um subsistema essencial para o transporte aéreo. Do ponto de vista, a legislação nossa, ela pegou carona da legislação marítima. Do ponto de vista legal, a aeronave e o navio é como se fosse um imóvel, uma casa, um prédio. Então, tem um registro. Então, esse é o registro único. Cada país tem que ter seu registro único. Isso está na Convenção de CAL, na Convenção de Chicago, onde criou a Organização Internacional de Aviação Civil. Facilitação e segurança, com mais ênfase, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, com mais ênfase a esse subsistema de segurança, que é o Plano Nacional de Segurança de Aviação Civil, contra atentados e apoderamento ilícito. Outro subsistema é os serviços auxiliares. Então, observa que isso, imagino que a gente pode criar outros subsistemas nessa tartaruga, mas os serviços auxiliares está em nível tal qual toda essa estrutura que nós temos aqui. E tem ainda o sistema de coordenação de todos esses subsistemas. Handling, ground, solo, handling é o auxílio, mão, e podem ser prestados pelo operador aéreo, operador aeroportuário ou empresa especializada na atividade exata. Então, existe uma possibilidade de alguma atividade ser realizada, não todas, viu? Apesar dessa caracterização ser genérica na IAC 116, mas nem todas. Por exemplo, abastecimento de combustível é uma atividade exata de serviços auxiliares. E o operador aéreo teria dificuldade de conseguir essa autorização junto à Agência Nacional do Petróleo. E o operador aeroportuário, certo? Só que a atividade do operador aéreo, ela passa a ser muito cara para ele exercer essa atividade, porque ela tem que ser exclusiva. Se ele vender o serviço de uma empresa A para uma empresa B, ele já é exata. Aí ele já não é mais... Aquela atividade é de exata. Então, se a empresa A vender, ele vai pagar todos os tributos, todas as relações com relação a exata, e não mais como a empresa aérea. São divididos em 4 características: os serviços auxiliares. A primeira que eu cito aqui é de proteção, serviços destinados à vigilância, detenção, identificação, proteção e outros aplicados sobre aeronave, aeronautas, passageiros, bagagens e cargas. Então, aquelas passagens de bagagens em raio-x de porão, manuseio de carga, manuseio de bagagens de passageiros, a aeronauta, apoio à tripulação, isso tudo, todo esse serviço de proteção, onde divide o lado ar e o lado terra de um aeroporto, isso é feito por uma exata. O que a gente tem visto é que,
como ela pode ser realizada também por operador aeroportuário, nós temos visto que a maioria das atividades de exatas de proteção no Brasil é exercido pelo operador aeroportuário. Não todos, eu diria, estimo em 60% é feito pelo operador. Outra atividade característica que a legislação prevê é comercial. Então, é o atendimento de check-in, pode ser feito por uma exata, pode ser feito internalizado por uma empresa aérea. Manuseio de carga, venda de conhecimento aéreo para transporte de cargas, isso também é feito por uma empresa exata. Outra atividade pouco explorada no serviço de exata é de emergência, pouco explorada pela uma empresa que normalmente tem feito, é o Estado ou a União que tem realizado essa atividade, às vezes o município. Mas ela está prevista, é serviço destinado à ação inicial relativas a incidentes ou acidentes aeronáuticos no aeroporto, bem como organização, preparação e atendimento a aeronaves, aeronautas, passageiros, bagagens. Bom, é o serviço de contra-incêndio, que tem as suas categorias, de acordo com a lei internacional, e ação inicial para você preservar Quem é que está no aeroporto? É exata. Você vai precisar fazer uma ação inicial de um trem, de uma aeronave que pousa sem trem, por exemplo. Aí você vai ter interdição, desinterdição de pista. Isso pode ser feito pelo administrador aeroportuário, mas a lei dá a prerrogativa que a exata possa fazer. E é interessante que ela atinja esse segmento, porque ela vai atender várias empresas aéreas. A empresa aérea não é viável ela manter de plantão no aeroporto se ela anda por 100, 200 aeroportos. Então, ela contrata uma empresa que atinge todos esses aeroportos. Se ele contratar o administrador aeroportuário, ele tem que contratar vários administradores aeroportuários. Tem que contratar. Campinas é um, Guarulhos é outro, Confins é outro, Galeão é outro. A gente está em todos. Então, é uma relação de custo-benefício. Mas o que a gente mais conhece é a parte operacional, é a característica operacional com várias modalidades. Eu vou errar algumas, mas o abastecimento, que eu já falei, comissaria, o alimento que entra dentro da aeronave, submetida sob a Anvisa e etc., o combustível sob a Agência Nacional do Petróleo, atendimento a tripulantes, atendimento a passageiros, check-in, check-out, aquele transporte interno de passageiro da aeronave, escadas, limpeza de aeronave. Então, quando a gente chega, a aeronave foi submetida a uma limpeza, isso é feito por um serviço auxiliar. E limpeza interna, limpeza dos sanitários e também a limpeza da aeronave, que não é feita num pouso e decolagem, sim num momento mais oportuno. E o DOV é um serviço, é o despacho operacional de voo. É um serviço feito por um profissional que exige habilitação, é o único profissional que pode realizar um plano de voo, fazer um planejamento de saída de uma aeronave, tal qual um comandante. Tem um certificado. Tem um certificado emitido. Essa é uma atividade de exatas. No mundo, nós temos aqui um número por 1000 passageiros transportados. Em torno de 7 bagagens tem problema na devolução. Tem problemas. Então, não quer dizer que ela não vai aparecer. Ela vai aparecer. Então, os problemas estão relacionados com perda, não vai aparecer. Furto, está aqui. Extraviou, a legislação brasileira diz que em 30 dias do voo doméstico ou 21 dias em voo internacional, tem que devolver. Está aqui nesse meio. Aqui é só com relação a atraso. Então, uma grande porcentagem dos atrasos que tem a ver com triagem.
triagem é todos os voos, você tem um hub de uma empresa aérea, todos os voos se convergindo, por exemplo, vamos falar sobre Campinas, convergindo em Campinas, e aí você pega um voo de Recife para Curitiba, vai descer em Campinas, pegar outro avião, há uma triagem de bagagem. Então, a maioria, a grande estatística dos atrasos tem gerado através dessa triagem. E aí tem outros erros, problema de meteorologia, atrasos, atraso da própria aeronave que está carregando a sua bagagem, e etc. A gente vê uns índices favoráveis no Brasil comparativo. Alguma coisa ainda estamos trabalhando para melhorar isso. Em várias instituições, às vezes até segmentadas, mas seguindo pelo mesmo eixo. Umas etiquetas eletrônicas, através de chip, que estão... Eu vou mostrar aqui uma tecnologia que estão implantando, vai ser opcional para o passageiro, quando ele compra o bilhete, ele pode comprar um chip desse. E é interessante que com o nosso smartphone, vai poder acompanhar a sua mala. Opa, eu fiz conexão em Campinas, indo para Curitiba, minha mala não foi, ficou no chip. Tem uma tecnologia interessante. Ainda hoje, como tudo que a gente cria na humanidade, a relação oferta e procura, demanda é muito importante. Então, hoje a demanda ainda é muito incipiente no Brasil, mas logo a gente vai acompanhar. Você vai comprar uma passagem e você fala, puxa vida, eu tenho ali um vestido caríssimo. Essa mala eu preciso do meu chip. Paga R$5 lá no chip, e coloca na mala. Está chegando para a gente essa tecnologia. As atividades que estão acontecendo no mundo afora é despacho. Para que você despacha a sua mala, você vai receber ela em casa. Imagino que deve ter um tempo. Mecanização, sistema de mecanização é uma esteira que vai até um porão da aeronave, resgata a mala e ela é rastreada de acordo com o seu código até... Quer dizer, a mão de obra não vai gostar disso porque você está substituindo a mão de obra. Aliás, um funcionário nosso de exata, para entrar num porão de um Airbus, de um Boeing daqui no Brasil, é em torno de 60 graus. É uma atividade muito sofrida da parte do servidor de exata. E eu falo isso para que a gente valorize eles, e a associação tem esse objetivo. Um dos objetivos nossos é valorizar o funcionário de exata perante a sociedade, perante a comunidade aeroportuária. Outro é um programa INBEG da IATA, que está desenvolvendo, e também um programa que implantou esse 2013, iniciativa da Secretaria de Aviação Civil, que é a nível de ministério, junto com a Polícia Federal, condução da Polícia Federal. É um projeto para poder combater roubos, furtos de bagagens e carga na nossa comunidade. Uma empresa aérea, para ela ser sustentável, ela tem vários obstáculos. Uma delas é você poder manter aquele equipamento que é comprado a nível de leasing. Então você tem que ter a operação, tem que girar numa velocidade que, se você deixar a aeronave parada, você não consegue atingir essa infiltração do transporte aéreo que a gente quer atingir na população, para poder o custo ficar acessível para várias faixas. Então, esse gráfico é um exemplo de um Boeing 737, onde a gente tem aqui, onde tem toda uma atividade do chão. A hora que a aeronave chega
ela tem uma relação de que a empresa de exata tem todo esse tempo, ou seja, exata feita pela empresa aérea ou feita por uma empresa especializada, ela tem um cronograma para se atender no chão. Até de carregamento. Tem porões no meio, porões à frente, porões atrás. E esse tempo no solo, você tem que ter treinamento e tem que ser especializado para você poder saber onde que se vai colocar primeiro a carga, depois as bagagens, qual o porão da frente. Cada aeronave tem a sua peculiaridade. Esse é de uma aeronave que ela exige, no mínimo, 27 minutos em solo. E existem tarefas de serviços, que é a comissaria, que é a limpeza de banheiro, limpeza de dentro do avião. Existe toda uma sequência, um cronômetro, quem vai entrar agora, quem vai entrar depois, até o momento que entra o passageiro. Existe o desembarque do passageiro, existe o embarque do passageiro. Ó, isso aqui é só de carga. Esse é o serviço de combustível. Serviço de lavagem de combustível, serviço de abastecimento, abastecimento de água potável, porque o avião também precisa de água potável. Algumas certificações que o segmento precisa para poder se tornar viável no meio do comércio. Autorização da administração aeroportuária, o credenciamento junto à Polícia Federal, porque aquele processo de proteção, para você trabalhar dentro de uma atividade aeroportuária, você tem que receber autorização você tem que ver sua ficha limpa até na Justiça Comum, na Justiça Federal, na Justiça em todos os lugares. Então, eles são analisados pela Polícia Federal, além da fiscalização da ANAC. Específica, autorização de funcionamento da Anvisa, no caso de comissaria, por exemplo. No caso de combustível, tem uma fiscalização da Agência de Petróleo. Você lembra que nós falamos isso sobre despacho operacional de voo, que é uma habilitação técnica, eu diria, mais específica, que ela é dentro das exatas, que ela tem até banca de prova, período de validade, tem até certificado de saúde para você ser um DOV. E a certificação CIPA-R naquele sistema de emergência, existe uma habilitação própria dada pela ANAC para você exercer de combate a incêndio. E também o certificado do CENIPA, se você for fazer a ação inicial. Ainda nesse mesmo tema, capacitação e treinamento profissionais, treinamento de operador para acesso às áreas restritas. Então, existe um treinamento de security, de artigos perigosos, tudo para esse tipo de funcionário. Outro, sistema de gerenciamento de segurança operacional. A ANAC delega para o administrador aeroportuário para poder dar aula de SMS, ou SGSO, que é o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional, para todos servidor dentro do aeroporto. Lógico que dentro da função dele, se ele vai ser proteção, se ele vai ser emergência, ele vai receber da exata um treinamento específico. Entretanto, a companhia aérea, ela tem infinidades de tipos e modelos de aeronave. Você tem que se especializar naquele modelo. Você, apesar do que a exata pode atender modelo A e modelo B, mas eu tenho que ter habilitação para o modelo A e tenho que ter habilitação para o modelo B. O próprio equipamento são distintos. O próprio equipamento para você rebocar uma aeronave daquela, aquele trânsito da aeronave no chão, ela não é feito com as turbinas, é feito com um trator. E ali tem uma habilitação própria para você dirigir com direção defensiva e etc., dentro do pátio. E isso você tem que ter os equipamentos e o pessoal é especializado naquele modelo de aeronave, ok? Aqui já está relacionado com esse programa, que é sobre a segurança contra atos de apoderamento ilícito. A gente diria que uma corrente ela é forte até o seu elo mais fraco. Então, se o funcionário, mais simples que seja, da comunidade aeroportuária, se não tiver conscientizado sobre o risco de atentado, aquele aeroporto, um funcionário, é ele que vai ser atingido, é ele que vai ser o frágil no relação a um atentado de apoderamento ilícito. Então,
A responsabilidade é conjunta. Os desafios não são desafios específicos do segmento, pessoal. São desafios normais, custo de tributação, aí fala sobre desoneração, está relacionado com um pleito, porque a desoneração, alguns segmentos atingiram, o nosso segmento não foi nos dado essa opção, mas a gente segue com serenidade nesse processo. É uma atividade de risco comercial intensa, porque mexe com equipamentos em volta de uma aeronave. Uma encostada numa aeronave, dentro daquela tartaruga, não tem a segurança de voo que eu falei, que é manutenção, tá? Para você consertar, 1 semana, 2 semanas, lucros cessantes, e aí? Você quebra uma empresa de exatas, um abalroamento. Então precisa de um seguro de responsabilidade civil, com lucros cessantes. Outra história de segurança. Essa segurança eu vou para o lado CIPAER, que é safety, que é a prevenção. O funcionário de exatas, ele tem uma participação no meio desse processo de prevenção muito grande. Quem é que está ali ajudando o comandante e falar, ó, uma presilha está fora, tem alguma coisa aqui fora, o pneu está precisando de um problema? É esse pessoal. Você lembra que a gente conversou sobre comunidade, sobre união, e trabalham em prol da atividade segura muito bem. Eles são, dentro daquele curso de Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional, são doutrinados a participar, a não se omitir. Falando sobre qualidade, que é fundamental no meio desse processo, e eu citei uma frase acho que esse escritor é de 1900, acho que ele morreu em 1900, há muito tempo. Dificilmente existirá alguma coisa neste mundo que alguém não possa fazer um pouco pior e vender um pouco mais barato. E as pessoas que consideram o preço somente serão suas merecidas vítimas. Esse é um recado para todos nós. A Exata está aí para apoiar e tem o seu valor de fato, o seu valor de direito. E se os nossos usuários ficarem apenas buscando o preço do segmento, vai encontrar, lógico que vai. E a associação não mexe com o comércio, não mexe com o mercado, mas ele mexe com a qualidade. Então, a relação de custo-benefício, isso a sociedade tem que ficar atenta. O transporte aéreo tem que estar seguro e tem que ser remunerado, não o funcionário que vai ser, o serviço que é um serviço importante. Estamos buscando, e essa é uma grande oportunidade que a gente agradece à ABAR, sobre o reconhecimento e a importância desse setor para a comunidade, para o transporte aéreo. É através dele que o governo federal pode pedir para uma empresa aérea, por exemplo, ampliar a aviação regional, aviação suplementar ou complementar, porque não há como você chegar num ponto de uma cidade, em Vilhena, lembrei aqui de Vilhena, eu estava ontem com o advogado de Vilhena, no Rondônia, divisa de Rondônia e de Mato Grosso. Como é que você vai fazer lá tem 200, 300 mil habitantes, merece uma linha aérea. Como é que você vai fazer lá, você vai operar uma vez por dia? Você vai deixar um funcionário da sua Azul, Gol, TAM, 24 horas? Não, a Azul vai fazer um voo, a TAM vai fazer um voo, e quem vai atender os dois? É uma atividade exata, é através desse segmento que viabiliza o transporte aéreo regional.